porque a gente vai falar o quanto que política e religião, muitas vezes, as pessoas acham que são uma coisa só. Não são. Por que será que muitas religiões também sofreram com a política? Será que essa influência também marcou bastante? É sobre isso que a gente vai conversar já com Claudinei Prieto, que é representante da Wicca. Muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, viu? Rogério Maciel, que é pastor, presidente da comunidade evangélica Cairos. Muito bem-vindo. Boa tarde. Prazer. E o Zied, agora vai de novo o seu sobrenome que eu não vou arriscar? Saif, que é diretor do Centro de Divulgação do Islã na América Latina. Muito prazer tê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E eu acho uma oportunidade imensa que a gente tem aqui da gente conhecer um pouco as religiões e a gente, mais do que isso, deixar o preconceito de lado. A gente não tem que falar de uma religião como taxando essa religião disso ou daquilo, e aqui a gente consegue saber direitinho, de fato, como cada religião pensa. Olha, deixa eu aproveitar e lembrar você do seguinte: quando a gente fala aqui no nosso fórum religioso, a gente fala numa oportunidade que a gente quer dar para você de casa também, de entender cada religião. O nosso intuito não é constranger ninguém de religião alguma, não é cutucar um para brigar com o outro, mesmo porque não gostamos disso aqui no Mulheres. A gente quer o oposto disso, a gente quer mostrar o quanto que através da paz e do amor a gente pode, e principalmente do não preconceito, né? A gente pode viver muito melhor, e esse é o objetivo de todos nós aqui. Vamos resumir um pouquinho através dessa introdução com o Fábio, como política deve estar separada de religião. Você acredita nisso ou não? Veja aí. Pesquisas revelam que a esmagadora maioria da população brasileira afirma acreditar em Deus. Opinião também presente entre os que não praticam nenhuma religião. Mas o Brasil é um país no qual as decisões do governo devem estar livres do interesse de instituições religiosas. Entretanto, o que acontece na prática é que, especialmente em época de eleições, candidatos políticos buscam apoio de líderes religiosos, já que eles têm um grande poder sobre a opinião dos fiéis. Qual deve ser o limite da participação religiosa na influência de decisões políticas? Como as instituições religiosas devem se proteger para não ter a imagem vinculada a um partido, um governante ou um grupo político? Olha, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que começar só mostrando o quanto que no passado, isso, gente, lá atrás, há muito tempo, a política influenciava a religião e as religiões eram influenciadas, muitas vezes, de uma forma negativa, como aconteceu com a Wicca, né? É verdade. Infelizmente, nós somos vítimas, né, na época da Inquisição, de uma perseguição religiosa e política, né? Porque quando a Igreja Católica chega na Europa, ela se depara com uma religião que já era professada por todas as pessoas, que era a religião da deusa, era o paganismo, era a religião dos antigos deuses da natureza. Então ela precisou criar diversas estratégias para que aquela nova religião, que era a religião católica, na realidade, porque ela era nova, né, começasse a ganhar campo. E aí demonizou os deuses pagãos, demonizou a figura das mulheres sábias, antigas, idosas. É daí que vem a ideia da bruxa com a verruga no nariz, né, porque eram mulheres muito influentes na sociedade, né, e aí aconteceu tudo que todo mundo já sabe através da história. Foram queimadas, enforcadas, entre outras coisas, né, infelizmente. Mas nem por isso a Wicca tem uma atitude severa, nem com política e nem com outras religiões. De forma nenhuma. Inclusive a Wicca, ela aprendeu muito com a história, né? E hoje os praticantes da religião Wicca procuram, na medida do possível, não se envolver politicamente. Nós temos outras preocupações. Hoje há um movimento dentro da Wicca e das religiões pagãs que nós chamamos de ecopaganismo, que é a nossa preocupação em relação ao que está acontecendo com o planeta e o que nós podemos fazer para melhorar, para curar o planeta Terra. A política, no sentido social, nós procuramos deixar um pouquinho de lado, porque nós acreditamos que os políticos não devem se envolver com religião. Os políticos são para todos, eles são para a sociedade, né? Então eles não devem ter interesses de alguns acima de outros, eles devem cuidar dos interesses de todas as pessoas, e que interesses esses que não são religiosos, né? Então essa é a nossa posição. Agora, em relação, Rogério, aos evangélicos, a gente muitas vezes vê que os fiéis das igrejas evangélicas também querem compreender um pouco mais de política, não só da religião. Há essa necessidade, mesmo porque a gente não tem nas escolas um ensino político, que seria também muito importante. Então, muitas vezes, cabe à própria religião, não digo orientar em questão de esse é o melhor ou aquele é o melhor candidato, mas o
qual a importância do cidadão em votar com consciência, né? Com certeza, Kátia. Primeiramente, parabéns pelo tema. Esse tema realmente ele é muito interessante para o povo. O cristianismo, ele defende uma ideia de Cristo, aquilo que Jesus ele trouxe para o ser humano. Então, quando você fala de política e religião, você está falando daquilo que é a história da igreja. Deus ele veio trazer um povo escolhido, um povo eleito. E através desse povo trouxe princípios, trouxe bases para que possa se viver melhor dentro da sociedade. Então, automaticamente, está atrelado a religião e a política. Não de forma direta ou daquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Vemos tantos escândalos, tantas coisas erradas no meio político, mas a verdade é que o cristianismo, ele defende o viver para a humanidade e viver buscando esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que se preocupa com o homem nos seus mínimos detalhes, é um Deus que está todo dia com a pessoa, basta ela desejar. Mas durante os cultos, muitas vezes, não só em épocas eleitorais, se fala muito em política, mas na obrigação de cada um de nós como cidadão para fazer a sua parte nesse mundo. Né? Somos cidadãos, nós não podemos negar a nossa cidadania. A pessoa religiosa, ela não pode virar as costas para essa questão que vai influenciar a vida dela. É a vida dela, da sua família, é o seu futuro que está em jogo. Então, é importante sim, no caso do cristianismo, estar envolvido ou buscando realmente entrar com bases, com lógicas, com um pensamento correto daquilo que é necessário para o viver da humanidade. O cristianismo não vem impor, ele vem mostrar aquilo que, através de Cristo, através de Jesus, veio nos trazer como base de uma vida segura, uma vida correta. Agora, Zé, aí a gente entra com você aqui, eu acho que é um dos melhores momentos que a gente tem de conhecer um pouco o Islã. Porque quando a gente ouve islamismo, a gente pensa, eu sei o que é, aquela batalha do povo lá no Oriente, que se mata por religião. É o que vê na TV. É o que vê na TV. Mas não é a realidade, quer dizer, por que isso acontece? Tantas mortes, apesar que a gente já falou sobre isso aqui, em guerras como a gente vê no Oriente, se morrem menos pessoas do que se morre na cidade de São Paulo, no Brasil todo, nesses últimos anos. Quer dizer, aqui a gente tem uma guerra ainda maior, embora ninguém queira enxergar dessa forma, né? O Islã, você acha que é mal compreendido nesse sentido político também? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, amei estar aqui. E dentro da religião islâmica, ele tem um contexto que direciona o ser humano a Deus, né? Como aceitar as ordens dele, como praticar as ordens dele e como chegar até ele. Hoje, o que acontece no mundo islâmico, no mundo árabe, é um reflexo da intolerância, do desrespeito, do preconceito, né? Principalmente através de certas mídias, né? Que publicam certas coisas, né? Ou envolvendo o islamismo a alguma coisa, ou envolvendo o islamismo a algum ato ou de alguma pessoa. De alguns grupos isolados, muitas vezes, né? Sim. Isso quer dizer que a religião toda e todos os participantes da mesma religião pensem da mesma forma, né? Exatamente, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, não muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, nós vemos outros grupos, né? Que dominados terroristas envolvem cristãos, não seguidores de religião, budistas, judeus, né? E outras denominações religiosas. E a gente vê que, infelizmente, a intolerância religiosa é um dos principais fatores que envolve essa discussão, essa batalha, né? Que a gente vê pelo meio de comunicação hoje, né? Mas, assim, voltando um pouquinho para o Brasil, o que a gente vê hoje, infelizmente, é mais duro que muitas vezes as guerras no Oriente Médio que a gente assiste, né? São números assustadores que nós estamos vendo aí no dia de hoje. Major Olímpio disse essa semana, quer dizer, no final de 2012 a gente vai ter no Brasil 54 mil mortos por violência. Aí você fala, tá bom, são 0,25% da população, o Brasil é muito grande. Gente, é inaceitável isso. É inaceitável. Cadê o valor do ser humano? Cadê não somos números só. Exatamente. Né? Então, as pessoas que estão lá também não são números. Não são uma boneca que pode se dominar, julgar, ir lá fazer o que querem com eles, né? Simplesmente por eles serem muçulmanos. Cadê o valor do ser humano? Cadê o respeito, o limite, né? A tolerância, né? O preconceito ele tem que ser quebrado. A gente tem que saber
quem somos, o que somos e para que viemos. E para que viemos, né? Seja de qualquer denominação religiosa, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para saber aonde e o que falar de certa situação ou de certa pessoa. Agora, a gente sabe, isso é inevitável, que quando a pessoa tem fé, ela acredita em alguma coisa. Aí pode ser no copo d'água, pode ser no que quiser, no que é melhor para você. Não acredita que aquilo vai te ajudar. Ela se sente estimulada a vencer dificuldades na vida. E o que a gente vê muitas vezes no Brasil é o oposto acontecendo. As pessoas se denominam praticantes dessa ou daquela religião, mas não praticam de verdade. De verdade eu digo, você acredita e você tem fé, você sabe o que está acontecendo para você nesse momento, pode parecer muito ruim, mas você sabe que vai ser para o seu bem. O ser humano, Kátia, é uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa espirituosa, ela procura entender as coisas espirituais. Isso está no ser humano. E a Bíblia diz que isso acontece desde o Jardim do Éden. Quando o pecado ele entra na humanidade e acontece essa ruptura entre o homem e Deus, e a partir desse momento o homem passa a ter uma falta, a ter um vazio. E é quando ele precisa, no cristianismo, de Cristo para preencher este vazio. Quando a pessoa ela vai para outro caminho, ela busca uma outra forma, é simplesmente para preencher este vazio que está nela. A religião em si, ela traz a ligação para com Deus. Deus é aquele que está preocupado com a vida do ser humano. Ele é um Deus transcendente e ao mesmo tempo é um Deus imanente. Ele está atuando em meio à sua criação e ele está preocupado com ela. A partir do momento que o homem ele se volta a Deus, ele passa a ter uma direção. E é isso que a Bíblia ela vem mostrar. Que dentro daquilo que Deus elegeu, escolheu para o povo, a política ela está atrelada. Grandes homens na Bíblia foram importantíssimos para a manutenção do povo na terra, como Moisés, como José no Egito, como Neemias na reconstrução do Muro de Jerusalém. Então é importante o povo entender que perante a Bíblia, sendo Deus o Todo-Poderoso, o Pantocrator, né? Aquele que cuida de tudo, aquele que está preocupado com o ser humano, quando o povo entende isso, ele passa a se envolver mais também com as questões da política para dar o direcionamento para a sua vida e para o seu futuro. Daí será que você entende que muitos dos evangélicos também, que a gente vê se candidatando, tentam fazer, na verdade, em prática, isso que você disse, quer dizer, aproveitar também para levar um pouco do seu conhecimento, aquilo que você acha que é certo, independente, porque aí não conta mais a religião. Conta a pessoa em si que sabe que pode contribuir, isso eu quero fazer. A partir do momento que a pessoa ela entra no lado político, ela tem que entender que ela não está defendendo simplesmente a sua causa. Ela tem uma humanidade, ela tem um povo que ela precisa cuidar. E quando ela passa a olhar com estes olhos, a cuidar do povo realmente, ela vai levar sim, automaticamente a sua religião, aquilo que ela acredita. Isso é automático. Mas ela vai saber que ela precisa de um bem comum, cuidar de todos para que todos possam viver bem. E a Bíblia, ela não vem se intrometer. A Bíblia ela vem mostrar para o homem bases de conduta para que se viva bem. Mas aí eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, separar o que é uma atitude negativa de um homem e do que é uma atitude negativa de uma religião. Porque às vezes a gente junta tudo numa panela só e fala assim, bom, se você fez alguma coisa errada... Todo lugar tem pessoas erradas. Todo lugar tem pessoas... Não é diferente. Infelizmente não é diferente. Uma coisa que eu acho que é importante, né, Cátia, a gente pensar é que nem todas as pessoas são cristãs, nem todas as pessoas são ucranianas, nem todas as pessoas são católicas ou são das religiões de matriz africana, né? E uma vez que você tem políticos religiosos, obviamente, na maioria das vezes, porque é muito lindo, a gente fala um discurso, não, porque não vão fazer e tal, mas não é o que a gente vê na prática, né? A gente vê que determinados políticos religiosos, eles acabam dando preferência e beneficiando a sua classe, esquecendo de toda uma outra nação que não professa aquela religião. Mas aí é aquilo que eu disse, são atitudes erradas do homem, e não da religião. Eu acho que nós temos que fazer uma separação. Nós, enquanto cidadãos e enquanto religiosos, né? O cidadão, sim, ele é um ser político, ele é um ser que está preocupado com as causas sociais, com o que está acontecendo no mundo, comida para todos, casa para todos, saúde para todos, né? E enquanto religiosos, nós temos que nos preocupar dentro das nossas comunidades com o que acontece e não levar isso para a sociedade. Mas aí a gente, por exemplo, eu volto já para vocês me falarem o que acham disso. A gente vê no Egito um problema muito grande que eles estão passando agora, quer dizer, o que parecia ser uma solução, agora se tornou um problema. Mas por quê? Porque a população
população não quer de novo que aquele controle aconteça como foi antigamente. E a população simplesmente se uniu, e aí talvez a religião ajude, quer dizer, no sentido de você pode, quer dizer, não é você, somos nós quanto grupo, o corpo. Nós podemos, com a união, buscar o melhor para todos da população. Vamos voltar ao nosso fórum religioso. Deixa eu só mais uma vez convidar você para fazer suas perguntas. mulheres@tvgazeta.com.br. Queria saber do Ziá em relação à pergunta que eu fiz. Quer dizer, a gente está falando muito de religião e política. E muitas vezes a gente acaba taxando como este político sendo ruim porque a religião faz com que ele seja assim. E a gente vê no Egito que acontece agora, através da religião, a união, né? Sim, a questão da religião, principalmente na religião islâmica, o governo islâmico, ele tem como constituição o Alcorão, né? O Alcorão, que é a palavra de Deus. E se você me permitisse, eu queria te presentear que bom, com o Alcorão, a parte árabe, né? E com as explicações na parte português. Né? Que bom, obrigada. E também, se pudesse receber que explica um pouquinho sobre a religião, que bom, se eu pudesse entregar para nosso amigo pastor. Muito obrigado. Então, nós temos a Constituição, o Alcorão como Constituição, né? E ela rege as leis dentro de um país, né? Que Deus disse no Alcorão, né? E não revelamos a não ser como orientação para a humanidade. Então, tudo o que nós precisamos, todas as diretrizes, as discussões, seja econômica, social, familiar, ela está contida dentro do Alcorão. Então, há essa aproximação da religião com a política, porque a política, ela é boa, a religião, ela é boa, né? O que chega até ao político que é o problema, né? Alguns políticos que podem atrapalhar ou, né, contornar a situação, desvirtuar, como nós falamos, as pessoas, não a política, não o político. E nem a religião. E nem a religião. Então, eu acho sim que o político pode ser sim religioso, pode ser sim através de uma religião, porque eu acredito que enquanto o povo está ali direcionado à adoração a Deus, ao temor a Deus, né, a um ser superior, ela fica mais protegida e ela se afasta das más condutas, das violências, das drogas e assim por diante. Então, no Egito, como a maioria da população é muçulmana, existem 4 milhões de cristãos lá, existe lá 500 mil judeus, existe outras denominações religiosas, mas a maioria é muçulmana. Então, o que rege e o que movimenta o Egito realmente é a religião, né? Infelizmente, nós passamos aí por uma longa ditadura, né, do último governo, né, que a população não aguentou mais, porque a miséria lá é imensa, né? Existem gente dormindo em cemitérios, porque não existe política de moradia, não existe política de distribuição de renda. Eu estive lá e eu vi. Então é assim uma miséria. As famílias se mudam para o cemitério para ficarem ali do lado. Então, a casa é aqui e o corpo dos familiares estão enterrados ali do lado. Mas nessa questão, Kátia, aproveitando esse raciocínio, em quem a pessoa está voltando? Tá aí uma boa análise que a pessoa tem que fazer, tem que analisar em quem está votando. Não só porque ele é uma pessoa religiosa ou porque ele é um pastor, mas quais são as suas propostas, o que ele escolhe para governar ou para conduzir o povo. Então tem que ter uma boa análise, um critério sério para analisar a pessoa. O cristianismo, ele defende uma boa conduta, o governo para todos, dentro de bases que são fundamentais. Quando Deus deu a lei para Moisés, foi justamente para dar a ele toda a orientação daquilo que o povo deveria ou não deveria fazer. Então o homem sem essa lei, sem essa política, ele se perde. E a religião automaticamente se atrela a essa questão, porque vai conduzir o homem naquilo que é correto. Claudinei, quer dizer, na Wicca, tem essa orientação quanto responsabilidade, eu digo, em relação à política também? Sim, porque o que acontece? Nós nos entendemos como seres humanos e filhos da Terra. Se nós somos filhos da Terra, nós somos preocupados com o que acontece nesse planeta, o que acontece com a sociedade, o que acontece, inclusive a Wicca, ela é uma religião tribal, ela é uma religião de comunidade, né? O nosso único problema que nós vemos na atualidade é que seria muito interessante como era no passado, onde você tem determinados lugares, determinados países, onde todas as pessoas
profissão de uma mesma religião. Mas hoje em dia fica impossível fazer isso, né? Hoje é impossível. O que nós temos na sociedade, Kátia? Nós estamos discutindo muito a questão da votação, de políticos, etc. Mas existem decisões que afetam a sociedade como um todo, como o aborto, o casamento homossexual, que não é aprovada, né? Por quê? Porque existem questões religiosas envolvidas nisso. Mas aí nós temos uma culpa muito grande. Exato. Por que a gente não aprende, muitas vezes, com outros irmãos que são mais unidos, a nos unirmos para a gente conquistar, por exemplo, o Major Olímpio disse esses dias, tem uma petição pública para a gente conseguir reverter as leis do nosso país, leis que são de 1940 e que a gente precisa de 1,5 milhão só de pessoas. E não se consegue chegar tão rápido assim esse número. E a questão, a gente volta, né, ao que eu estava falando anteriormente, que é você impor uma coisa a toda uma sociedade que pratica uma outra religião e que não vê problema nenhum no aborto, que não vê problema nenhum entre casamento entre homossexuais. Existem diversas religiões que não veem esse tipo de problema e que acabam tendo que se limitar porque nós temos uma lei imposta. Eu acho assim, se você é dessa religião, a sua religião não aceita o casamento entre homossexuais, você não vai casar com um homossexual. Sim, não vai. Porque você é daquela denominação religiosa. Agora, você não pode impor isso a toda uma sociedade. Mas o aborto é a mesma coisa. São princípios, mas a diferença é que são princípios, né? Praticamente o ser humano, ele é levado através de princípios. E o princípio, o fundamental é a Bíblia. A Bíblia, ela dá conselhos, ela dá orientações. Logicamente que o cristão, ele não empurra, não joga para fora o homossexual ou aquele que é a favor ou contra o aborto. Mas a Bíblia dá orientações para essa pessoa. Mostra aquilo que é o projeto de Deus. Só que nós, enxergando como sendo Deus o Criador dos céus e da terra, sendo Ele o Todo-Poderoso, automaticamente nós adotamos a vontade dele como suprema. É a vontade dele que governa o ser humano. Só que existem pessoas que não acreditam nesse Deus cristão. Por exemplo, é o meu caso, né? Então eu não posso ter uma lei que diga que eu não posso me casar com uma pessoa do mesmo sexo, que eu não posso fazer um aborto porque a Bíblia diz dessa maneira. Mas em 1924, quando foi feita a primeira Constituição, que já foi feito o artigo 5º, que dava ao país laicidade, né? Um país laico, tendo o catolicismo como majoritário, mas seria praticamente um país laico, deixou praticamente de fora a perseguição, a distorção religiosa. Quando a pessoa que é religiosa, ela adentra na questão política, ela tem que trabalhar em cima de princípios, daquilo que a pessoa acredita, daquilo que é o que a palavra do Senhor, o que a Bíblia orienta a ser dada para todas as pessoas. Mas vocês acreditam que as leis então sejam aprovadas em cima, na sua grande maioria das vezes, gente, não estou generalizando, em cima de princípios cristãos? Da maioria religiosa, eu acredito que sim. Porque o Brasil, ele é um país cristão. A grande diferença é que o Brasil foi criado em berço cristão, ele nasceu em berço cristão. Então, mas veja uma coisa, quer dizer, se a gente tem, na grande maioria das vezes, políticos cristãos, e se eu sou cristã, mas eu também desejo algo diferente do que a minha religião, porque isso também existe, quer dizer, não é porque eu estou numa religião que eu acredito e sigo 100%. Exato. Tem muita gente que segue. Deveria, né? Mas não é assim que funciona. Mas na prática não é bem assim. Ué, é muito simples. É só juntar, não é a vontade da maioria que faz valer. Então, se a maioria, a gente, daí que eu falo em união, a gente devia se unir. Então, se a maioria acha que as leis não estão de acordo com o que a gente precisa hoje, 2012, se as leis são de 1940, a gente tem culpa delas estarem ainda nesse tempo. Porque a gente não se une. O país, as pessoas dizem que o país é laico, mas ele é laico na fachada. Porque se nós olharmos a Constituição, ela termina sob as bênçãos de Deus. Se nós olharmos a nota de R$1, tá lá, Deus seja louvado. Se nós formos na Câmara, nós vemos um crucifixo enorme. Mas é o berço do país. Eu sou representado por aqueles políticos e não desejo ver esses símbolos, nem da minha religião, nem o dele, nem o de ninguém. Mas veja só, mas tem algum representante da Wicca que tentou em algum momento? Tem, esse ano inclusive nós tivemos políticos que tentaram se eleger pelo Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? Que não só trabalhavam em cima da causa da Wicca, mas das religiões minoritárias de uma forma geral e que se encaixam dentro do contexto de pagãos ou neopaganismo. Né? Infelizmente não foram eleitos, é claro, porque nós somos um número muito pequeno ainda na sociedade brasileira, apesar de contarmos com aproximadamente 1% quase da população brasileira ligada ao paganismo de uma forma real, né? Mas existem pessoas que estão preocupadas com isso. Mas eu acho que se o Estado ele é laico, ele deve ser laico realmente. Nós não podemos ter símbolos religiosos dentro de instituições públicas. Nós não podemos ter o nosso dinheiro com Deus seja louvado. Nós não podemos ter a nossa Constituição terminando com as bênçãos de Deus. Eu acho que não deve ter símbolo nem da minha religião, nem da sua, nem de ninguém. Mas o país ele se tornou laico porque justamente protestantes
Eles lutaram para que se fosse criado um país laico. Porque senão o catolicismo seria praticamente predominante, ponto final. Então quem lutou por trás para se criar uma história e chegarmos até o dia de hoje, foi justamente aqueles que defendiam um crescimento, defendiam uma lei para todos e que pudesse todos viver no bem comum. Sim. Então, automaticamente, a religião, o religioso, ele está envolvido com o próprio país que nós temos hoje. A base é essa. No Oriente, em relação à ditadura, nós também viemos de uma história de ditadura. Enquanto políticos, nós também somos uma nação muito jovem, né? Nós temos uma história política, nós temos uma relação com a política ainda muito recente. A gente não tem uma proximidade com política, cidadão brasileiro não tem uma proximidade com a política realmente, como acontece, por exemplo, eu estou citando o Egito, gente, porque é o que a gente mais vê nos noticiários. Porque lá, sim, eles são envolvidos literalmente. Quer dizer, eu abraço essa causa e é assim que a gente vai ser. É que nem republicano e democratas nos Estados Unidos. Ou você é ou você não é. Né? Na questão do povo do Egito é porque o povo cansou. Como o Brasil saiu na rua, aconteceu no Egito. Como nós tiramos o Collor, eles tiraram o Mubarak. Então, a religião fortalecida através da política, ela sim conseguiu derrubar um governo ditador que predominou lá durante 36 anos, né? Agora, não adianta a gente falar que a religião não influencia, porque se a gente tem a maioria, né, dos brasileiros que são cristãos, aí vai acabar influenciando. A sua religião influencia. Tira a bases fundamentais para a sociedade, que é a família, por exemplo, que é falar para o jovem, não vai para as drogas. Você falar para uma adolescente, para ela tomar cuidado para não engravidar, esperar o casamento. Tira isso da sociedade. O que acontece com o povo? Acaba. Já tá uma balbúrdia. O homem se perde. Por isso que as bases cristãs estão sendo lançadas para que o homem possa ter uma direção. Mas é importante a gente lembrar que esses são princípios universais. No Tibete, as pessoas nunca ouviram falar em Cristo e elas têm família, elas têm amor, elas têm respeito, elas têm ética e elas têm valores. Mas elas têm uma orientação de uma religião, mas que é uma formação. Acaba sendo a fé, acaba sendo o acesso de uma família. Não é só a Bíblia que tem o amor, mas que tem o respeito. Todas as religiões têm, né? Ele diz contra a Bíblia, porque ensinam que são valores universais. Mas a Bíblia mesmo diz sobre isso, que Deus colocou no homem essas leis que são naturais. O homem por si só, ele sabe aquilo, dentro da sociedade, ele tem essa graça de Deus dentro dele, que vai mostrar aquilo que é certo e o que é errado, que vai mostrar para o homem a direção correta. Então a Bíblia já diz sobre isso. Então, é por isso que a Bíblia se torna a base para uma sociedade. Mas vocês concordam, deixa eu perguntar e já volto, que mesmo a gente tendo uma população, na sua grande maioria, cristã no Brasil, a gente vem passando também por momentos extremamente terríveis, porque as pessoas dizem que acreditam nisso, mas não colocam em prática. Quer dizer, no Brasil é o egoísmo que acaba imperando e nem a religião tem tanta influência. Volto já e vocês me falam sobre isso. Não, é só você marcar sua avaliação e comparecer, né, ao dia agendado. Telefone SP Implantes 2125 3131 2125 3131. Acesse o site spimplantes.com.br e mude também seu sorriso no SP, mas marca logo e comparece ao dia agendado. A gente merece, né? Melhor. Beijo, obrigada. Olha, voltando ao nosso fórum religioso, eu deixei uma pergunta para os nossos convidados. A gente fala muito que o Brasil é um país de cristãos, na sua grande maioria. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Bíblia prega que a gente tem princípios básicos que devem ser seguidos. E que no dia a dia, na vida das pessoas, a gente vê que na grande maioria das vezes eles não são seguidos. O que falta é não só a compreensão, mas é o acreditar de verdade naquilo para eu poder seguir, como, por exemplo, o islamismo tem. Olha, Kátia, Deus deu para o homem aquilo que é mais importante, o livre-arbítrio, o poder de escolha. Deus criou Adão, colocou Adão no jardim do Éden, disse: Adão, desta árvore você não come. Ele foi e comeu. Quando Deus tira o povo do Egito e traz o povo para perto dele, Deus diz para o povo: ou vocês escolhem a bênção ou vocês escolhem a maldição. Eu aconselho que escolham a bênção. Então Deus, ele sempre dá o partido para o homem tomar a decisão. Então o homem que escolhe, aquele homem que se aproxima de Deus, ele passa a ter um direcionamento de Deus, ele passa a ser conduzido por ele. E com certeza o caminho dele será bem-aventurado. Mas ao mesmo tempo, não é um contrassenso
Porque se a gente fala que a gente vive num país cristão, e a Bíblia prega, e Deus deixou tudo bem, o livre-arbítrio, mas tem os seus mandamentos básicos e importantes, quer dizer, para você ser um bom cristão, vamos chamar assim, você tem que praticar aquilo, você tem que se seguir. Mas não sou falso religioso, tem que seguir. Mas o homem não quer seguir. Porque então, a partir do momento porque a partir do momento que o homem tem que chegar ao ponto de saber como a religião está chegando a essa pessoa, como a religião está chegando à população e se realmente ela está chegando à população. Eu acho assim. Antigamente existia a dominação. Se você há um tempo atrás meu pai foi tentar me registrar e fizeram força para que eu seja registrado como católico, né? Então o nome não foi aceito, então teve uma discussão, teve uma briga, então como que essa religião chegou até ele? Porque Deus em momento algum pediu para fazer diferença entre os seres humanos, jamais. O oposto disso, né? O amor, né? Amar a si como amar o próximo, querer para si o que querer para o próximo. Agora, a gente tem que realmente analisar e ver por que o Brasil está na situação que está. E por que você acha que está? Eu acredito de que a forma que está sendo passada ou levada a religião até essas pessoas seja uma forma não equívoca, mas incompleta. Está faltando alguma coisa. Porque o ser humano não adianta. Eu acredito que nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas a gente temos que temer a Deus acima de qualquer coisa também. Né? Falta esse tipo de colocação, porque não adianta nós acreditarmos que tudo pode. Né? Sim. Aí, pede depois perdão para Deus, que Deus perdoa. Mas né? aproveitando, Kátia, aí que está o grande segredo. A religião muitas vezes vem mostrar para o homem bases que ele não quer seguir. Então, mas que ele não quer, porque é mais atrapalha pra ele mim fazer o que eu quero, porque eu sou egoísta. Sim, porque atrapalha ele. O homem em si, ele é egoísta. O homem por si só ele é egoísta, ele quer viver da forma que ele acha melhor. Eu creio que o problema das religiões no Brasil é que é exatamente essa mistura entre política e religião, e algumas comunidades se tornam verdadeiros partidos políticos. Então elas acabam defendendo determinadas causas e acabam agindo de determinadas maneiras por um motivo maior dentro daquelas comunidades. Agora, em relação à espiritualidade, religião, eu acredito que a religião verdadeira, as religiões verdadeiras, porque não existe a religião verdadeira, são aquelas que tornam seres humanos melhores. Nenhuma religião deve tornar o ser humano alguém pior. Se você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual que incentiva você a perseguir o outro, que incentiva você a converter o outro à força, que incentiva você a forçar o outro a fazer algo que ele não quer, isso não pode ser uma religião, não é uma religião boa, né? E você não é um religioso. Um religioso é uma pessoa que deve ser amável, dócil, se mover em beleza, ajudar as pessoas, agir com caridade, com respeito acima de tudo, respeitando as diversidades, porque o mundo é diverso. Nós temos flores de diversas cores, nós temos animais de diversas espécies. Nós não podemos querer que exista apenas uma religião. O mundo vai ficar muito chato se só tiver uma religião e essa religião for a religião verdadeira. O importante é que cada pessoa, dentro da sua diversidade, dê o seu melhor ao mundo, dentro desse contexto plural e diverso. Aí a gente vai ter um mundo mais feliz, mais colorido, como é a natureza, né? Quando a primavera viceja. Flores de todas as cores, nenhuma briga com a outra, todas nascem, têm o seu lugar. No céu tem várias estrelas, nenhuma fica na frente da outra, todas têm o seu brilho e têm a sua beleza. Né? Mas vocês não acham que somos um país jovem, quer dizer, um país que não tem ainda, não digo costume, é como uma criança. Ela faz as coisas certinhas como os pais mandam, mas de repente ela faz uma birra, se joga no chão. Será o que falta não é esse amadurecimento do povo para enxergar assim, bom, se eu sou de determinada religião, se eu acredito nisso, pra mim, eu tenho que seguir aquilo que eu acredito. Não adianta eu falar que eu sou da Wicca, mas aí eu falo assim, eu sou da Wicca, mas esse princípio aqui eu não acho legal, então lá na rua, joga uma lata, então não quero. Então, eu sou evangélica, mas eu vou ter que fazer bem ao próximo. E eu vou ter que ajudar o outro, então é melhor não fazer. Ou então, eu sou do islamismo, mas eu não vou ficar orando a cada 5 vezes por dia, porque, nossa, é um tédio. Então, quer dizer, eu sou uma farsa para mim, não para o outro. Mas é por isso que existe essa pluralidade de religiões. Porque o homem, ele quer aquilo que é melhor para ele. Ele não quer aquilo que é o correto ou aquilo que ele vê que tem que ser feito, que é a verdade. Por exemplo, a palavra do Senhor é a verdade.
Ele não quer enxergar isso. O que ele quer é aquilo que lhe satisfaz. Então, ele tem que criar uma religião própria. Nós temos que saber o que é liberdade. É por isso que existe essa questão, essa pluralidade de religiões. Porque um pega aquilo que ele acha que é bom, fala, vou viver dentro daquilo que eu acho que é bom. Mas é, eu não concordo e ele... A diferença de liberdade para libertinagem é muito grande. Eu acho o seguinte, cada ser humano, ou cada pessoa, ou cidadão, ele tem o direito que ele quiser. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, desde que não aflinja aos meus direitos. O seu direito começa quando o meu termina. Existe educação moral e cívica que a gente já não tem nem mais no currículo escolar. Então, isso é um grande defeito, um grande erro, né, que o governo adotou. Mas eu acredito o seguinte, eu respeito a opinião de vocês, mas eu concordo de que Deus, ele existe, sim, ele é perfeito, e ele mandou suas regras para que o povo siga. Não colocando como uma redoma, né, para punir a pessoa, não. A religião, Deus disse o quê? Eu vim para orientar, não para punir. Vim para orientar. Se você vai fazer alguma coisa de errado, né, que nem na questão de um país muçulmano, a orientação é o que diz o Alcorão. Se você tem testemunhas, ele será condenado. Se você não tiver testemunha de um, ele sofrerá a sua punição, mas não será condenado. Então, não porque venho para condenar, mas sim venho para regrar. Né? Então, esse contexto, a lei, acho que a lei de Deus, ou a lei do homem, ele veio para regrar, para que a sociedade possa andar. Possa andar. Né? Dentro da religião islâmica tem mulheres que usam véu e também mulheres que não usam o véu. Né? Existem regras para que proteja essa atitude e proteja essa também atitude. E as próprias religiões têm diferenças, né? Por isso que surgem várias denominações. Pois é. Né? Por isso, quando você envolve com política e ele está dentro do governo, ele tem que cuidar do seu povo. Né? Entra o poder da escolha. Né? Entra a questão de quem a pessoa vai votar, de quem você vai votar, quem você está escolhendo. E depois quais são as bases. Que seja feito aquilo que foi o brasileiro ele não acompanha, ele não fica em cima, ele não olha para aquilo que está sendo feito, tanto que uma pessoa começa errado hoje, faz coisas erradas e ela é reeleita, mostrando justamente que o homem, o brasileiro, ele não acompanha a política. Por isso que eu disse do egoísmo, quer dizer, se eu acho que aquele candidato X vai me beneficiar em qualquer coisa que seja, por menor que seja, vai beneficiar só a mim, eu voto nele e dane-se o resto. Né? Eu queria só dar um exemplo, se me permite, o Hamas na Palestina. Né? Ele era denominado um grupo terrorista, né? A Europa solicitou que ele fosse às eleições, ganhou 95% das prefeituras, né? E da Câmara de Deputados, né? E acabou-se a denominação de terroristas, certo? Agora, houve a violência contra esse país, que é a Gaza, que nós acabamos de observar. Houve os bombardeios, 1.500 bombardeios em 8 dias. Infelizmente, nós vimos que foi uma questão religiosa e questão de terra. Né? Agora, quando a gente autodenomina a pessoa como violenta, não que ela é violenta porque a religião fez com que ela seja violenta. Não, se você entra dentro um bandido entra dentro da minha casa e vai mexer com a minha família, com meu pai, ou com a minha irmã, ou com a minha filha, ou é eu ou é o bandido. Não vou deixar que o bandido aproxime nem da minha esposa nem da minha filha. Mas aí a gente vai entrar e a gente pode até, eu vou convidar vocês para vocês votarem, porque a gente, a partir do ano que vem, a gente vai conhecer a fundo cada religião, até para a gente entender um pouco, e que muitas vezes esses lados são mal compreendidos, ou as pessoas tentam não enxergar pelos olhos dos outros também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Wicca? Olha, pode entrar no site da gente, www. O site que eu vou deixar hoje é mysticfair.com.br, que é a feira mística que acontece esse final de semana. Já te convidei anteriormente. Verdade, vou te trazer os convites, na rádio te convidei. Vai acontecer esse final de semana, dias 1 e 2 de dezembro, no Centro Exposição Imigrantes. É a maior feira mística e esotérica do país. Um show de pluralidade, diversidade. Vem exposição do tarô da Itália, monges do Tibete. Muita coisa boa. Convido todos os seus telespectadores para estarem lá conosco e você. Mais vezes. É um prazer. Mais uma vez, quem quiser conhecer, pastor Rogério, um pouco a religião. Kátia, obrigado pela oportunidade dentro de um tema desse de grande importância para a sociedade. Olha, a comunidade evangélica Kairos, você pode entrar no site da igreja, que é www.comkairos.com.br www.comkairos.com.br ou nos ligar também, falando
3864-6764. Queria agradecer demais a sua participação. Prazer, obrigada, foi meu, Kátia. Muito obrigado. Zé, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Islã, tem um site? Tem sim, Tem? muito obrigado. Agradeço. E que Deus abençoe vocês, Amém. a todos da mesa, que Deus nos encaminhe. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar no site www.islambr.org.br. islambr.org.br. Isso. Obrigado mais uma vez, espero Obrigado mais vezes. a vocês. Obrigado pelos presentes, viu? Obrigado. Com certeza, obrigado.